Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Rádio Observador. Jornal das Duas com o Miguel Videira. Miguel, o Governo pediu à Entidade Nacional para o Setor Energético que avalie a evolução do preço dos combustíveis. Foi isso que revelou no Parlamento Graça Carvalho, questionada pelo PCP sobre o ritmo de descida do gasóleo e da gasolina, que, segundo o Partido Comunista, está a acontecer de forma mais lenta que as subidas de preço que se registaram nas últimas semanas a reboque do conflito no Médio Oriente. A Ministra do Ambiente anunciou que o Governo pediu à Entidade Nacional para o setor energético que faça uma avaliação da evolução do preço dos combustíveis. Durante esta audição no Parlamento, a Ministra expressou também o desejo de que a refinaria de Sines continue em Portugal, apesar do negócio entre Galp e a MOV. Graça Carvalho sublinha que a recente crise dos combustíveis veio pôr em evidência a importância da refinaria. Durante a crise dos últimos meses, foi evidente a importância de termos uma estrutura de refinação em território nacional com a capacidade assegurada pela Galp na refinação. Ganhar escala é importante. Isto está a acontecer a nível da Europa. Nós temos aqui um caminho estreito entre garantir o controle e a soberania nacional neste processo, ao mesmo tempo que damos espaço e condições para que toda esta transformação se aconteça. Um equilíbrio de interesses que deve ter como resultado, e esse o desejo da Ministra do Ambiente, a manutenção da refinaria de Sines em Portugal. O Governo antecipa um aumento da mortalidade associada à onda de calor que atinge o país por estes dias. É isso que espera a Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo. O que nós temos, não lhe posso dizer que nós não temos a estimativa do número, mas está previsto, de acordo com a análise do Ícaro, que possa vir a ocorrer excesso da mortalidade. O alerta de Ana Povo durante a cerimónia de apresentação do Plano de Saúde para as ondas de calor, que contou com a presença de representantes de várias entidades ligadas ao setor. Durante a ação foi, por exemplo, anunciado o reforço de meios humanos da linha SNS 24. Também o INEM anuncia ao Presidente Luís Cabral vai ter mais pessoal durante os próximos dias. O INEM está a prever um reforço do atendimento nos CODUs e do acionamento, de forma a garantir que, principalmente nos dias de maior afluência, nós tenhamos a resposta adequada. É uma realidade cada vez mais frequente, as ondas de calor. O plano agora apresentado para fazer face a vários dias com temperaturas elevadas prevê que as unidades local de saúde tenham enfermarias climatizadas, com ar condicionado. O Presidente dos Administradores Hospitalares disse esta manhã aqui na rádio que nem todos os hospitais cumprem o requisito. O Diretor Executivo do SNS, Álvaro Almeida, nega. Estão garantidas as condições adequadas de climatização em todas as unidades locais de saúde. Não temos registro nem informação de qualquer problema nesse domínio. É isso que diz o diretor executivo do SNS. Uma informação que contraria, Miguel, o que afirmou o Presidente dos Administradores Hospitalares esta manhã aqui na Rádio Observador. Sim, Xavier Barreto, isto nem todos os hospitais têm essas enfermarias climatizadas. A grande parte das unidades de internamento, grande parte das enfermarias estão climatizadas. Existem exceções, portanto ainda existem enfermarias que não estão climatizadas e isso é um problema. Eu sei quais são, acho que deve ser o Ministério a dizer que sei algumas, não tenho um mapeamento claro e preciso de todas. Eu acho que era importante que esse mapeamento existisse, acho que era importante que o Ministério tivesse uma relação clara de quais são as unidades, as enfermarias que não têm ar-condicionados, que não são climatizadas, e que fizesse o investimento necessário. Nem todos os hospitais dispõem destas unidades com ar condicionado. Xavier Barreto sublinha, no entanto, que se tem vindo a melhorar nos últimos anos as condições dos hospitais. Hospitais que, face à onda de calor, determinaram a ativação do nível 1 do plano de contingência. Os hospitais, de facto, ativaram o nível 1 do plano de contingência, que basicamente é um reforço dos quadros do pessoal, dos quadros dos serviços de urgência, e, portanto, irão escalar níveis subsequentes do plano de contingência à medida que isso for sendo necessário
é muito provável que seja necessário. Geralmente reforça-se com as pessoas que já temos a fazerem mais horas e, portanto, estamos e com a falar tarefeiros? de horas extraordinárias, com certeza sempre horas extraordinárias, com prestadores de serviço nos casos em que seja necessário e, portanto, existe também, eu diria, uma maior disponibilidade até dos próprios profissionais para responder a estas crises. Nós temos essa experiência até em crises anteriores. Tendo em conta o previsível aumento da procura de unidades de saúde, em particular pelas faixas da população mais vulneráveis, desde logo as pessoas mais velhas que coincidir com estas ondas de calor, costumam correr com maior frequência às unidades de saúde. Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar a partir da meia-noite sob aviso vermelho do IPMA por causa da subida acentuada das temperaturas. Aviso vermelho mais grave de uma escala de 4. Vai estender-se este aviso na sexta-feira aos distritos de Coimbra e Leiria. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma semana de tempo quente e seco, com a temperatura mínima acima dos 20 e a máxima acima dos 40 graus. Para a região do Val do Tejo e do Alentejo, esperam-se já esta quarta-feira temperaturas entre os 41 e os 44 graus centígrados. A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue alerta que as reservas de alguns tipos de sangue estão abaixo do desejável para o verão e, sobretudo, na região do Algarve. O Presidente da Federação, Alberto Mota, apela por isso à doação, sobretudo dos tipos O positivo e A positivo. As reservas estão em baixo em vários hospitais. Temos uma região muito preocupante, que é a região do Algarve, em que temos só uma unidade local a acolher sangue e até fecha com um horário muito pequeno, tem um horário muito curto. Temos relatos nas redes sociais, temos hospitais de Setúbal, temos hospitais de Lisboa, temos hospitais que estão, o hospital aqui do Porto, estão hospitais a dizer que têm falta de sangue, nomeadamente no O positivo, no A positivo. Alberto Mota diz que há uma descida, a rondar os 20% do número de dadores. O Presidente apela aos hospitais que alarguem o horário e que façam mais campanhas de promoção de dávidas de sangue. A diminuição deve-se também, segundo este diagnóstico, à falta de profissionais e de horários reduzidos. E por isso o apelo à Secretária de Estado da Saúde. Eu acho que a Secretária de Estado deve, de uma vez por todas, chamar a si com os seus parceiros, seja com o IPST, seja com a Federação, para que haja rapidamente uma resolução deste problema. Seja a abertura dos hospitais com um horário muito mais alargado, termos mais profissionais para fazer colheita de sangue, porque também é verdade, nos últimos tempos tem havido cancelamentos de colheita de sangue porque não temos profissionais para fazer colheita de sangue. Os pedidos, apelos de Alberto Mota, o Presidente da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue, face à diminuição das reservas para esta altura do ano. O Ministro da Presidência acusa o PS de ter criado um apagão de dados sobre imigração com a extinção do CEF quando estava no Governo. António Leitão Amar está a ser ouvido na Assembleia da República, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, questionado pelo deputado da Iniciativa Liberal Rui Rocha sobre o atraso na divulgação dos dados do Instituto Nacional de Estatística relativamente ao número de população. O governante aponta responsabilidades aos governos do PS, acusa de terem fornecido dados errados ao Instituto. Acontece que os dados administrativos, a montante, estavam errados. E o que o INE recebia, por força de decisão ou incapacidade política no passado, e portanto existe a responsabilidade política. A responsabilidade política é quem destruiu e desmantelou o CEF e não preparou nenhuma capacidade de tratar os processos que existiam, gerou um apagão do tratamento de processos e da resposta aos processos, gerou com isso e, consequentemente, um apagão sobre a informação que era transmitida ao INE. Essa responsabilidade tem que ser assacada ao Governo do Partido Socialista. É o que diz António Leitão Amar, o Ministro da Presidência, ouvido esta manhã no Parlamento. Vamos a outras notícias em destaque a esta hora. E começamos com a polémica na arbitragem, depois da Federação Portuguesa de Futebol ter remetido os documentos relativos à admissão de Eduardo Gomes para o Ministério Público. O antigo árbitro, explica o que motivou esta admissão em comunicado. A admissão foi conhecida na passada sexta-feira. Eduardo Gomes era diretor técnico de arbitragem. Ora, num comunicado, explica Eduardo Gomes que no final da época um árbitro
partilhou com Duarte Gomes um conjunto de informações que, pelo teor e sensibilidade, levaram-no a admitir-se do cargo. Não partilha Duarte Gomes o teor dessas informações que estiveram na base desta decisão. 4 polícias foram detidos na Venezuela por alegados furtos durante as operações de resgate. Os agentes são suspeitos de se terem apropriado de dinheiro e outros bens encontrados entre os escombros. Segundo as autoridades citadas pelo El País, os agentes foram expulsos do Corpo de Investigação Científica, Penal e Criminal. Vão responder em tribunal. O diretor do organismo afirma que os polícias abusaram das funções que desempenhavam.